Olá, aqui é o professor Flávio Campos e hoje vamos falar sobre tipos de eletrização, mais especificamente eletrização por atrito. E o que isso tem a ver com a formação de raios? Vamos lá? Aqui você pode ver no lado esquerdo da tela uma série de elementos: ar seco, pele humana seca, couro e assim por diante. Isso aqui é conhecido como série triboelétrica. Na parte superior, temos os materiais que tendem a perder elétrons. Se eles perdem os elétrons, que é a parte negativa, ficam com excesso de positivos, que são os prótons, né, que fazem parte do núcleo da matéria. Tá certo? Então, perdendo elétrons, a parte de cima fica positiva. E os mais para baixo na tabela são os que têm maior tendência a ganhar esses elétrons. Então, eles vão ficar com excesso de cargas negativas e, portanto, carregados negativamente. Então, vamos ver o que acontece quando a menina esfrega a caneta no cabelo. Então, cabelo humano, mais para cima na tabela. Então, a tendência é perder elétrons, a parte negativa, e ficar positivo. E o elétron fica indo em direção a caneta que é feita de plástico, por exemplo, a caneta Bic é poliestireno, ganha os elétrons. Então a caneta fica carregada negativamente e o cabelo com cargas em excesso positivas. Então, ao esfregar, os elétrons saem do cabelo, né, o que está em excesso, e acaba indo para a caneta. E o cabelo fica carregado positivamente. Em consequência, a caneta que ganhou os elétrons fica carregado negativamente. Ao aproximarmos a caneta dos pedacinhos de papel, o que acontece? A caneta que é negativa vai induzir uma polarização de cargas no papelzinho, que inicialmente é neutro. Então, existe um equilíbrio entre as cargas positivas e negativas. Com a proximidade de cargas negativas, os elétrons do papel são jogados para o outro lado. Então, cargas de mesmo sinal se afastam, cargas de sinais opostos se atraem. Então, o que aconteceu aqui foi que os elétrons dessa região, da parte superior, foram jogados para longe. E como aqui é carga positiva e aqui é carga negativa, os opostos se atraem, o papel será atraído, né, pela caneta. Então vai surgir uma força entre cargas negativas e as positivas. Então vai aparecer um campo, né, que vai produzir a força entre as duas cargas. Então o papel acaba grudando. Esses elétrons em excesso podem equilibrar essas cargas positivas e o papel fica negativo, carregado negativamente. Então pode acontecer do papel ser jogado de volta para a mesa. Né? Isso, se você fizer agora no seu cabelo, você vai perceber isso, né? Que tem alguns pedacinhos de papel que são jogados de volta. É quando as cargas se igualam da caneta, aí elas se repelem e o papel é jogado de volta para a mesa. Agora, o que isso tem a ver com o relâmpago? Então, tudo começa na formação da nuvem. Né? Existe a frente fria, aqui nessa fotografia, aqui nesse desenho, nessa representação, a frente fria chegando e a frente quente vindo. Como o ar quente é menos denso, vem por cima, e o ar frio é mais denso, vem por baixo. Então, essa aqui vai causando uma elevação das gotículas de água. E como é uma altitude muito grande, né, que chega aqui nessa região é zero, você tem a formação de pequenos floquinhos de neve, de gelo, pequenas partículas de gelo, e na parte inferior vai ficando se acumulando um gelo mais pesado, que é grapel, tá certo? Então você tem a frente quente subindo e a frente fria descendo, condensando a água e produzindo chuva e granizo. Né? Vai depender da temperatura, das diferenças de temperatura. Mas nessa passagem do ar frio com o ar quente, o que acontece? As partículas de gelo se eletrizam por atrito, que nem o cabelo da menina. E nessa passagem, né, o que é visto experimentalmente, é que pedacinhos mais leves de gelo, de floquinhos aí de gelo, são levados para cima com cargas positivas. Né? E
a parte mais pesada, né, o aglomerado de partículas de gelo vão se acumulando embaixo. Ainda não é granizo. Então, eles carregam as cargas negativas. Tá? E o que acontece então? A nuvem fica carregada negativamente na parte de baixo e positivamente na parte de cima. Quando o campo elétrico fica muito intenso, começa uma ionização do ar em volta. Ou seja, o nitrogênio e o oxigênio vão formar alguns íons, né? Íons positivos, íons negativos, mesmo a água pode ser quebrada, né? E esses íons formam um canal de plasma, né? Então, como está eletricamente agora polarizado, né? Você tem um meio propício para a propagação dos elétrons, certo? Então vem uma avalanche chama descarga em avalanche dos elétrons que passam por esse meio que agora pode conduzir, porque está ionizado. Então a gente fala que isso aí é um canal de plasma. E os raios podem acontecer da parte negativa para o solo. Como a parte negativa está próxima ao solo, que nem no papelzinho, vai deixar o solo positivo e afastar as cargas negativas, havendo uma diferença de potencial entre eles, que pode chegar a 100 milhões de volts. A tomada nossa é 110 e 220 volts. Aqui é 100 milhões de volts. E dentro da nuvem também pode acontecer a mesma coisa. E os raios mais perigosos são os que saem da Terra e vão para o alto da nuvem. Né? Quando a diferença de potencial fica muito grande, o ar está bem ionizado, né? Pode surgir um canal de plasma que permita a subida. Mas esses raios são raros, é 10%, tá certo? E esses raios são chamados de positivos, é como se as cargas positivas estivessem descendo, mas na verdade são os elétrons que se movem, tá certo? Pelo canal de plasma, é a avalanche, é o montante que é composto de elétrons, tá? Mas tem movimento dos íons aí dentro também, porque é um gás, né? E pode acontecer também das cargas negativas de dentro da própria nuvem ou entre nuvens. Então vamos ver alguns casos. Então, nessa primeira foto, você tem o cúmulo nimbus, né, que é essa nuvem de tempestade, sendo iluminada internamente. O raio deve ter partido da base para o alto, né, equilibrando as cargas. Essa daqui é entre nuvens, a gente está vendo. E como que acontece isso? O ar ionizado em volta da nuvem. E o mais comum, nuvem solo, da parte negativa da nuvem descendo para o polo ou para a água. Tá vendo aqui? Ó, aqui tem água. Por isso que andar na praia em dias de chuva é muito perigoso. E tem uns outros, né? Os jatos, uns sprays de íons altamente ionizados, né? Que eles têm alta energia, eles produzem luz. Tá certo? Muito obrigado, espero que tenham gostado da explicação e até a próxima. Não deixe de curtir o canal e se inscrever. Valeu!